3 e... Estamos gravando. Ouve a música aí, Brasil. Isso é muito bonito, cara. Isso é muito bonito. Essa melodia eu tava pensando um dia desses, que ela é de uma música que eu fiz que não virou nada. Quando eu estava fazendo o musical da Fresno, que acabou sendo jogado lá pra frente, essa música aqui, ó, que tinha, ó, e de longe eu vi você, tinha alguma coisa meio assim, não sei o que lá, e quando vejo, enfim, aí virou a trilha do podcast, o que é muito mais legal, começou agora. Podcast assim, este é o podcast Matéria Escura, de Lucas Silva e Silva. Falando em Lucas Silva e Silva, eu encontrei o Luciano, que é o Lucas Silva e Silva, de verdade. Só que eu tenho quase certeza absoluta que ninguém se lembra do Lucas Silva e Silva, não porque ele é um cara velho, e sim porque vocês são muito jovens. Quem se lembra do Lucas Silva e Silva? Era uma série que existia antes do Friends, cara. Antes do Friends existia uma série chamada Mundo da Lua. Passava na Globo, antes da TV Colosso. E era uma série sobre uma família disfuncional, mentira. Uma família dos anos 90, assim, que tinha o Lucas Silva e Silva, que era um piá lindo, que ele tinha um radinho e aí ele falava, não sei o que, do Mundo da Lua. Aí no meio da série rolava uma espécie de Upside Down, onde era um mundo dos sonhos. E eles simplesmente metiam uma névoa em volta e virava o mundo dos sonhos. E aconteciam várias diabruras. Inclusive, mano, séries velhas, quando a gente não usava a palavra série, eram muito boas. Então, aqui ontem eu encontrei o Luciano Amaral, que é o Lucas Silva e Silva, que hoje é um apresentador fudido aí. Era da Mix TV, Player TV, não sei o que TV, Lulinha TV, e agora ele tá na ESPN falando de esportes. E ele continua igual aquela criança, mano. Igual aquela criança. Incroyable. O Lucas Silva e Silva. E ele depois virou o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum, que é esse mundo TVE, esse mundo TV Cultura que parte da população conhece e parte das pessoas simplesmente passaram reto pela TV Cultura. TV Cultura que hoje em dia está sucateada, para não dizer, tipo assim, sendo assassinada. E puta que pariu, era incrível, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Então, o Lucas Silva e Silva, meu amigo, é um cara muito legal. E eu encontrei ele aonde? Na Comic Con. Na Comic Con. Comic Con não é um festival de culinária do sul da China, que tá ligado que os caras comem cachorro lá. Não é um festival de culinária milenar, e sim um festival de cultura pop, né? Cultura pop ao extremo. A galera vai lá ver fantasiada de Goku, vê um monte de Batman, um monte de Homem-Aranha, um monte de cosplay. E também vai ver, tipo assim, trailers exclusivos de coisas que ainda não estrearam. Vai ficar olhando bonequinho atrás de um vidro. Vai pegar autógrafo de dublador. Vai conhecer os manos que faz os gibi. E falando, parece uma coisa idiota, mas é muito legal.
é muito legal. Puta que pariu. Comic Con, se existisse quando eu era criança, se existisse aquilo quando eu era criança, nossa senhora, eu ia ser 20% mais feliz ou 20% mais blasé, né? Porque eu teria banalizado o quão legal é uma Comic Con. Inclusive, que eu acho que uma das coisas que explica o sucesso da Comic Con do Brasil, da CCXP, é o seguinte: o que explica o sucesso da CCXP, na minha opinião de nada especialista, né, na minha opinião de imbecil, é que eu tenho 35 anos. Então, o Brasil, cara, o brasileirão médio dos anos 80 e talvez 90, ele era muito carente por... Não sei expressar assim. Era muito carente por coisa original das coisas gringas que a gente via enlatada. Vou explicar melhor. A gente via muito o Mickey na TV, mas tudo que acontecia no Brasil do Mickey era aquele Mickey falseta, sabe? Era aquele trem da alegria mal assombrado que fica passando na praia em Caraguatatuba ou em Tramandaí. Aquele trem da alegria que é um caminhão forrado com uns TNT e com uns Mickey de pelúcia mal feito, fantasiado. Era isso que a gente via, tá ligado? E aquilo ali já nos bastava. A gente falava, nossa, é o Mickey. Mas no fundo, muito cedo eu pensei, isso não é o Mickey nem a pau, sabe? Então, deixa eu ver o que mais, assim. Eu lembro que o meu personagem preferido da Warner Brothers era o Taz. E o Tasmania, né? Cara, não existia nada original do Tasmania, mano. Tipo assim, um brother lá, boy, que ia pros Estados Unidos, trazia um bichinho de pelúcia. Então, enfim, o brasileiro sempre foi muito carente dos bagulho original e a gente ficava com as carretas furacão aqui, achando o máximo. E meio que era o máximo, porque o brasileiro sabe dar um jeito nas coisas, né? Mas aí, com a abertura econômica, com várias coisas que aconteceram, quando os gringos perceberam, tipo, vamos lá vender coisa pra esses manos do terceiro mundo, e se interessaram pelo Brasil, pararam de ignorar o Brasil, começou a ter essas ativações oficiais aqui das coisas, aí o brasileiro pirou o cabeção. Então, óbvio que tem muita criança lá, mas essas crianças são todas levadas por um cara, pai de família, ou irmão mais velho, alguém com um saudosismo, alguém voltando a ser criança, querendo ver aquelas coisas, só aquelas coisas de verdade, cara. Tipo assim, de verdade, entendo assim, origi. A gente levava muito a sério esse bagulho do origi, né? Bagulho original! Então, putz, cara... Aí ontem eu fui na Comic Con XP pela primeira vez. Eu sei que tem há muitos anos no Brasil, mas nunca me convidavam. Ou eu tinha show, ou eu tinha preguiça, porque é longe. E aí ontem eu fui a convite da CCXP e foi legal. Hoje eu vou lá de novo a convite da Rádio Disney. Então assim, é um bagulho legal. Eu entendi. E tem lugar para otaku. Tem lugar pra nerd geek de verdade. Tem lugar pra cara que pira em quadrinho, come graphic novels obscuras. Tem lugar pro cara ficar lá só esperando os filhos se divertir, ficar comendo. E tem lugar pra artistas novos. Tem lugar pra música. Vai ter até show do Super Calombo lá. Então, assim, more legal, cara. More legal Comic Con. More legal. E também não é sobre isso o podcast de hoje. Hoje vai ser um pouco mais curto, porque daqui a pouco eu tenho que almoçar com a minha filha, daqui a pouco eu tenho que ir para a Comic Con. Mas hoje eu acho que a gente pode começar uma retrospectiva do ano. Por quê? Porque... Ai, como é bom se preguiçar, puta que pariu. Uma retrospectiva do ano. Por quê, meus amigos? Por quê? Porque... o ano tá acabando, cara. Fresno aí tem mais uns 2 shows. E já dá pra se entender o que aconteceu com esse ano. Por isso eu peço a vocês que façamos uma reflexão. O que aconteceu no ano de vocês? Eu não quero que vocês pensem em, não, porque teve eleição, porque teve isso, teve aquilo. No nosso ano, assim, o que aconteceu? Aconteceu várias coisas, mano. Aconteceu várias coisas. Uma coisa que aconteceu que eu achei muito legal é que ano passado eu fiz um mapa astral com meu amigo Lucas Nutti, que provavelmente está nos ouvindo, que é um astrólogo. Eu nunca fui de levar muito a sério essas coisas, mas sei lá, meu, o
que custa, né? No caso, ele é meu amigo, ele me deu esse mapa astral. Então, e aí ele falou várias coisas que super faziam sentido, mas ele também falou um bagulho assim, ó, se liga com isso, se liga com aquilo, me deu uns se ligas de coisas que eu não sabia que eu tinha que me ligar. E aí eu vivi o meu ano sob a égide desse mapa astral que eu fiz, cara. E acredite ou não precisa acreditar, tudo bem não acreditar. Esse mapa astral que eu fiz falou umas coisas que meio que rolaram, tá ligado? Ou melhor, que pelo menos eu me guiando com essas coisas, me beneficiaram de certa maneira. É legal, mano. Esses de internet, não sei se dá pra confiar muito, mas com certeza tem um personagem da vida, um bagulho assim, não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas tem um outro que, tipo assim, tem a ver e pá, mas é legal quando é uma pessoa, um ser humano ali, jogando uns bagulho e olhando e fazendo uns cálculos muito doido. E, cara, e aconteceu assim, eu sabia que esse ano ia ser meio caótico, e foi. Eu estou voltando. Tipo assim, minha filha já fez 2 anos, então ela tá virando uma outra coisa, não é mais um bebê, essa metamorfose ambulante. A vida vai ficando mais tranquila por um lado e mais doida por outro. No trabalho também, tipo, várias coisas. E uma coisa que ele falou foi tipo assim, presta atenção nas coisas que tu assina. Inclusive, esse é um conselho pra vida, não precisa fazer um mapa astral pra tu prestar atenção nas coisas que tu assina. Mas existe um bagulho que é o seguinte: todo artista, ou melhor, todo ser humano que ama o que faz e que faz uma coisa que ama, às vezes ele é meio burro para outras coisas. Por exemplo, às vezes o cara que ama muito o que faz, ele só quer fazer aquilo e não importa como nem porquê. Então a gente acaba o quê? Se prostituindo, trabalhando de graça, se dando mal. E às vezes a gente entra em contratos e entra em negócios ruins porque a gente cai naquele conto do pô, vai ser importante, né, cara? Vai ser importante pra ti isso aí, eu não vou te pagar nada, mas vai ser importante. Sabe aquela vaga arrombada? Tipo, tem uma página no Facebook, né, que é Vagas Arrombadas, que é caras te oferecendo empregos de escravidão, achando que estão sendo legal contigo. Enfim, aí eu comecei a prestar atenção nessas coisas, cara. E aí eu me livrei de tantas roubadas esse ano. E ao mesmo tempo eu não deixei ninguém brabo. Porque às vezes nós que gostamos muito do que a gente faz, e que a gente quer muito desempenhar nosso trabalho, a gente quer se posicionar no mercado, às vezes a gente tem um melindre de exigir direitos do tipo: vocês vão se encontrar em algum momento numa situação, supondo que tu faz brigadeiro, tá ligado? Aí chega um cara, eu quero 100 brigadeiro e eu quero pra amanhã. E aí a pessoa se melindra as pessoas ficam com vergonha de falar assim: então, cara, pra amanhã eu vou ter que passar pra frente uns trampos, então vai ficar mais caro. Ou melhor, então, cara, o meu brigadeiro é o melhor que existe. E tipo assim, ele custa isso aqui e pau no seu cu. A gente fica com esse melindre, às vezes com medo de perder o trampo, com medo de que as coisas não aconteçam de novo, achando que a oportunidade é um bagulho que bate na nossa porta e que não volta mais. E a vida me prova todos os dias que quanto mais a gente vivencia coisas e se expõe ao destino, mais ele bate na porta, mano. Mais as coisas vão acontecendo, sabe? Uma analogia a isso é tipo quando o cara faz uma música muito boa e fala: não, essa aqui eu vou lançar só daqui a 3 anos, lá naquele dia que vai conspirar tudo. Não, lança esta merda logo que tu vai fazer outra, cara. É infinito. O destino, as possibilidades são infinitas. Então, quanto mais a gente se expõe à vida, quanto mais a gente se expõe ao acaso, quanto a gente mais se expõe às pessoas, maior as chances de a gente ter interações boas e também interações ruins, mas faz parte do game. Sacou, cara? Então assim, se joga, tá ligado? Se joga, porque viver é um bagulho muito importante. Como não se vive? Não se expondo, não se externando o que a gente sente, o que a gente faz, reclamando da vida, tá ligado? Falando pra nossa bolha, reclamando de coisas, mas ao mesmo tempo não fazendo nada pra mudar a situação dessas coisas. Isso aí é o não viver. Porque a gente acha que porque a gente tá respirando, tá podendo ir pra lá e pra cá, mas, cara, isso não é necessariamente viver. Se expor é um bagulho muito importante, assim, cara. Quando a gente se expõe, as pessoas veem a gente. Quando as pessoas veem, elas podem se reconhecer na gente ou falar: nossa, que bosta essa pessoa. Mas aí se essa pessoa te acha um bosta,
tu já afastou, cara. Tu já afastou e aquela pessoa já não vai mais ela não vai mais te incomodar. Ou se ela te incomodar, tu fala assim, sai daqui, valor, coisa aqui. Então, é bem importante. E uma outra coisa... Cara, aconteceu muita coisa essa semana. Essa é uma das semanas mais loucas. Por quê? Na minha vida, o segundo semestre, sempre o bicho pega. Talvez por saber que nós, roqueiros, temos um janeiro e fevereiro péssimo em termos de show. A gente se mata trabalhando ali, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o final do ano tá muito caótico, cara. Muito caótico. Mas caótico de uma maneira boa. Só essa semana, eu gravei o podcast do Harry Potter. Quem é gaúcho, tá ligado. Quem mora no Rio Grande do Sul tá super ligado no podcast do Harry Potter. Que é um podcast que chama Potter Entrevista, tá ligado? E o Potter Entrevista é um puta podcast massa. E eu falei lá, mano, fiquei falando uns bagulho que eu não falo em qualquer lugar, que é tipo, a pergunta do bagulho é assim, Bolsonaro, e agora? E eu dei lá minhas opiniões, muitas opiniões embasadas, muitas opiniões semi-embasadas e muitas opiniões baseadas no achismo. Obviamente repercutiu, né, cara, porque o Potter do podcast dele é meio que da Rádio Gaúcha, da RBS TV, que é a Globo do Rio Grande do Sul, então repercutiu. Aí jogaram lá minhas palavras pra um povo muito doido que quer me matar, mas tudo bem, cara. Aí na segunda-feira eu gravei o Poucas, que é o podcast do Cauê Moura, que é um dos caras que de fato eu consumo o conteúdo que ele produz, tá ligado, meu? Eu consumo o conteúdo do Cauê Moura, eu acho massa os bagulho que ele faz. E eu gravei o Poucas, que é o podcast / programa da UOL dele. E também falamos sobre muitas coisas legais, cara. E aí, nesse mesmo dia, eu gravei um clipe com o Capital Inicial da música que eu compus com o Dinheiro Preto, chamado Universo Paralelo. Aí depois, eu fui no show do Fito Paz, que é um artista argentino que o Tavares ama e que basicamente todo mundo que foi adolescente nos anos 90 ama, porque tocava muito em rádio lá em Porto Alegre. Ele é um argentino, ele é meio que o Caetano Veloso da Argentina e, enfim, é um cara muito foda. A gente foi no show dele, foi muito legal e pá, não sei o quê. E depois a gente gravou outro clipe de outra música do Capital, que é um clipe que aparece todo mundo do rock brasileiro, basicamente. Então, assim, rolou coisa pra caralho. Isso só na segunda-feira. Ontem foi quarta, então eu nem sei mais o que eu fui. Eu fui na Comic Con, fui sei lá onde. Tá acontecendo em São Paulo a Semana Internacional de Música, que é um puta evento foda. E eu tô tentando comparecer tudo isso e ser um pai de família ao mesmo tempo. Então, assim... Aí, ao mesmo tempo, cara, a gente tá com a Fresno fazendo shows na rua. Não shows, né? São rodinhas e encontrando as pessoas na rua pra vender os ingressos do show diretamente pra essas pessoas. E também pra, o secundário que vira primário é tipo, pra encontrar e olhar pras caras das pessoas. Porque o artista que não conhece seu público, ele está fadado a foder-se grandemente. E um bagulho que a gente nunca deixou de fazer é de fato conhecer nosso público, de fato se expor ao nosso público, se expor na rua, se colocar em situações onde nada é certo. Toda guinada musical que a gente dá pode dar merda, e às vezes meio que dá merda, mas tudo bem, é a vida. E esse dar merda é sob que régua isso dá merda, sob que métrica isso é dar uma merda. Ela teve menos plays no Spotify, tudo bem, cara, mas teve pessoas falando bem, mudou um público, enfim. Se expor, cara, senão tu entra no trilho. Só que a diferença é que a montanha-russa da vida, ela não dá voltas. Se tu entrar no trilhozinho dela e começar e não dirigir teu carrinho, tu vai parar no fim do trilho e vai cair num vulcão e vai se fuder grandemente. Então, aconteceu vários bagulhos e a gente tá falando sobre futuro, né? Sobre o ano que passou, sobre a passagem do tempo, sobre porra nenhuma. E um bagulho que eu vi essa semana, que se bobear é a reflexão que vai ficar de hoje, é que eu vi um cara que eu esqueci o nome, mas tá lá no podcast do Joe Rogan, e é meio que a pauta de hoje, é o conselho de hoje,
que é um puta conselho incrível que eu não inventei, mas eu vou repassar para vocês. É o seguinte... a pauta de hoje basicamente é: esse ano está acabando e vamos fazer reflexões de fim de ano. Nabucodonosor. Aqui o Boito, meu amigão, tá ali na live. O conselho de fim de ano que vem com uma reflexão é o seguinte: caras e caras e gurias. Quando um conselho sobre egoísmo. Quando a gente fala sobre uma pessoa, nossa, o cara foi muito egoísta, ou nossa, eu fui muito egoísta, nossa, eu só pensei em mim. O egoísmo, ele não pode e não deve ser visto como aquele cara que só pensa nele mesmo. É diferente, cara. O egoísmo não é só pensar em si mesmo, porque a gente pensa em si mesmo e tudo bem. O egoísmo é o cara que pensa só nele mesmo e só na minha versão de... Vamos lá. O egoísta é o cara assim: eu só penso em mim mesmo e eu só penso em mim mesmo agora. Tá ligado? Não sei se deu pra entender isso. E quando a gente pensa em nós mesmos agora, somente no eu e somente no eu de agora, nós estamos pensando em somente uma pessoa passageira. Tá ligado? Tipo assim, sou uma pessoa passageira que vai embora. E onde está o problema dessa conduta péssima? É que nós não somos uma pessoa, tá ligado? Nós não somos uma pessoa, nós não somos só um. Nós somos uma comunidade, uma população de versões de nós mesmos espalhadas pelo tempo. Por exemplo, existe o Lucas de 10 anos, existe o Lucas de 11 anos, existe o Lucas de 35 anos, existe o Lucas de 40, o Lucas de 45, o Lucas da próxima semana, o Lucas que vai estar lá com 100 anos. São milhares de versões de nós mesmos espalhadas pela linha do tempo. O egoísta não é o cara que pensa só nele mesmo e no futuro dele. Ele é o cara que pensa só nele mesmo e agora. Tá ligado? Então, assim, esse é o egoísta burro, né, cara? Porque ele pensa, por exemplo, é o cara que vai cometer um ato de ganância ou de pau no cozice pura para se dar bem no agora. Só que ele vai estar sendo muito escroto por não estar pensando no ele de amanhã. Porque nós não somos ilhas inabitáveis, tipo a ilha que o cara foi lá e tomou flechada na cara. Nós não somos ilhas inabitáveis, nós estamos sempre sendo visitados e interagindo com outras pessoas, com os acontecimentos e com a... Enfim. Então, quando a gente pensa só na nossa versão do agora, a gente pode até estar fazendo um bem ao nosso eu de agora, mas amanhã nós não seremos mais esse eu, nós seremos um outro eu. E aí, o que tu faz, mano? Tu vai ficar pensando só nesse eu de agora e basicamente afastando todo mundo e basicamente correndo atrás dessa sensação momentânea de estar numa nice, quando, na verdade, tu vai estar super ultra se dando mal e sabotando o teu eu do futuro. Se existe uma cidade de eus, se existe uma cidade de eus, tu tá fazendo com que só um lá sinta bem e tu tá sabotando a vida dos outros eus. Então, quando a gente se enxerga como uma comunidade de pessoas espalhadas por uma linha do tempo, a gente vai cometer um outro tipo de egoísmo que eu vou dizer que seria o egoísmo bom, que é pensar no eu e pensar no eu do futuro que vai ser afetado pelos eus do agora e pelos outros eus e pelas outras pessoas, tá ligado? Então, assim, por que os caras falam que tu adquirir skills, que é basicamente aprender a fazer coisas, dividir o que tu aprendeu, ajudar as outras pessoas a aprenderem as coisas? Por que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, não somente para o mundo, mas para nós mesmos? Por que os hippies vêm com esse papo de gratidão o tempo inteiro? Por que é importante estar grato? Porque a gente operando nessa frequência, a gente está fazendo bem para o mundo e também bem para os outros eus, tá ligado, mano? Para os outros eus. Então, assim, esse pensamento me fez refletir bastante. O egoísta não é o cara que pensa só nele, é o cara que pensa só no ele de agora. Ou seja, o mano burro, cara. O mano burro, o cara que vai se dar super ultra mal.
E eu acho que é importante, né, de começar a pensar nessas coisas pro nosso futurinho, assim. Coisas que eu comecei esse ano. Eu comecei o podcast, cara. Comecei esse podcast em abril. Já fizemos aí uns 30 episódios. Teve semanas que eu não fiz, teve outra semana que eu não fiz. Então, eu comecei a fazer. E eu acho que pro próximo ano ele vai ficar mais sério. Eu devo tirar umas férias de podcast em algum momento, mas vai continuar, cara. Eu quero, inclusive, profissionalizar ele mais. Eu estou pensando em algumas coisas, algumas saídas para deixar esse podcast melhor. É uma maneira que eu encontrei de entrar em contato com vocês, assim como eu fui encontrando outras maneiras de entrar em contato com vocês. Há 3 anos atrás eu comecei a escrever livro e, enfim, está acontecendo um monte de coisas. Fresno aí lançou umas músicas novas, fez uns shows, tá se repaginando, tem disco novo pro começo do próximo ano. E enfim, é muito louco, cara, essa evolução constante. Eu já sou um cara de 35 anos, eu oficialmente não sou mais um cara jovem, mesmo assim, tipo assim, eu já não consigo me enxergar como um cara jovem. Eu fui no dia do meu aniversário, a galera ficou muito doida, a gente, vamos no McDonald's, que é basicamente pra um cara velho, é tipo assim, a mesma coisa que na Cracolândia. E aí a gente foi lá no McDonald's, eu fiquei vendo todas aquelas pessoas jovens. E aí eu fiquei tipo, putz, eu sou velho. E tudo bem, tá ligado? Essa glamorização da jovialidade, eu não sei quem inventou isso, cara. Porque quem manda na população, quem manda no mundo, é a experiência e o conhecimento. E tipo assim, quando começou-se a glamorizar a jovialidade, né? Que é um super bagulho que mais do que glamorizar a jovialidade, glamorizou-se muito a jovialidade, a juventude feminina, né? Porque um cara velho, ele ainda consegue aí uma fuga do tipo assim, tá, mas o cara é um experiente, a beleza da experiência, essas rugas trazem história, esses papos assim, mas no fundo, nem é meu lugar de fala, mas quem se fode grande nesse culto à juventude é as minas, que com 35 anos já ficam se vendo como velhas e a população vendo elas como velhas, e isso é muito péssimo. Quando na verdade, mano, nossa, eu me sinto muito bem sabendo as coisas que eu sei hoje, sabendo que se eu soubesse as coisas que eu sei hoje há 15 anos atrás, eu teria dominado o mundo, mas é impossível voltar no tempo, por enquanto. É impossível voltar no tempo. Então, é muito importante, cara, que tipo assim, inclusive a beleza deveria ser sinônimo de experiência e de saber as paradas. Porque nada é mais massa. E agora até falando sobre essa geração aí, Tinder e conquista e sei lá, ser atraente e ser um influenciador, o grande lance, cara, nada é mais sedutor, e não só sedutor em termos de caçar o sexo oposto e transar, mas sedutor em termos de fazer amigos e de conquistar a atenção e as pessoas. Nada é mais sedutor do que saber vários bagulho, mano. E é muito mais fácil a gente se transformar em pessoas que cada vez sabem mais coisas do que em pessoas que cada vez são mais bonitas. E aí eu falo por mim, cara, porque eu vejo fotos minhas de 5, 6 anos atrás e falo assim, putz, cara, eu era mais bonito. Eu entro nessas noias, tá ligado? Nossa, olha ali, eu tava na flor da idade e meio que esqueço de como eu me sentia às vezes naquela época, que também estava olhando pra trás e falando, nossa, ali eu era mais bonito, ali eu era mais isso, era mais aquilo, eu fazia mais sucesso e não sei o quê. E tipo, às vezes eu me pego nessas armadilhas. Então toda vez que eu fico dando conselho, eu não sou o Yoda que sabe tudo, eu sou o cara que às vezes tá falando coisas para mim, tá ligado? Sou um cara falando pra mim assim, tipo, nossa, caralho. Eu me importava surrealmente com o que as pessoas achavam, assim. Eu me importava muito, cara. Eu lia um comentário negativo sobre qualquer coisa que eu pensasse e falava, nossa, que merda. Nossa, eu tô triste agora, porque essa pessoa me fez triste. Uma pessoa que às vezes eu nem conheço. Uma pessoa que mais do que eu não conheço. Uma pessoa que eu não sei em que situação ela está na vida. Eu não sei como foi o dia daquela pessoa. Eu só pego a interação daquela pessoa e falo, nossa, isso me deixou triste, isso me fez pensar negativamente em alguma coisa da minha vida. Eu vou chorar. E tipo assim,
A internet propicia esses encontros maravilhosos, mas também esses encontros péssimos, tá ligado? Eu vou espirrar. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que tá com muita poeira aqui no estúdio. Então, a gente entra nessas noias. Isso são armadilhas do ego. O ego, ele é agressivo e ele é útil. Ele é muito útil para várias coisas na nossa vida, pra gente galgar novos postos, pra gente, entre aspas, subir na vida, pra gente conseguir fazer as coisas, pra gente conquistar todo tipo de relacionamento. O ego, ele é importante, mas ele nos fornece armadilhas tão escrotas. Tipo, de achar que nós somos o centro do mundo, de achar que às vezes um defeito que a gente encontra na gente é algo que está escrito na nossa testa e que a gente tem esses problemas e oh meu Deus, e as pessoas não... E que todo mundo tá vendo aquilo, que a gente se sente nu perante o mundo, tá ligado? E eu tô olhando a live aqui, tá, gente? Eu tô vendo todas as sugestões de assuntos e eu vou pesquisar, que eu não consigo falar sobre tudo ao mesmo tempo. Porque eu tô num fluxo aqui de pensamento. Enfim, existe uma porção de armadilhas que a gente cai, que é essa, tipo, eu sou feio, eu era bonito, eu era magro, eu era aquilo, eu quero voltar no tempo, porque veja bem. E tipo, quando na verdade, mano, a gente tá acumulando a nossa experiência, a nossa beleza, né, que eu vou começar a chamar agora a experiência de beleza, porque nada é mais bonito do que uma pessoa que sabe coisa pra caralho. Tipo assim, e todo mundo sabe coisa pra caralho, que às vezes a gente acha que o conhecimento que a gente tem, por ele não ser um conhecimento acadêmico, por ele não ser um conhecimento de estudo, a gente acha que aquilo não é nada, assim, mas muitas pessoas que se consideram, eu não sei nada, às vezes a pessoa é super, ultra, hiper, mega especialista em alguma coisa, mesmo que essa coisa seja tipo easter eggs no mapa da China do Counter-Strike, tipo assim, a gente tem nossos interesses, cara, e esses nossos interesses nos levam a conhecimento. E é importante que a gente busque esse conhecimento, conforme o ET Bilu sugeriu naquela matéria. Então, assim, o podcast hoje vai ficar curto, mas meio que esta é a primeira reflexão de fim de ano, porque o ano está longe de acabar. Longe de acabar um caralho, falta um mês para acabar o ano. E agora eu vou responder perguntas. A Karen Diox, uma grande revelação do rock brasileiro, faz uma pergunta: o que tu pede na padoca? Vamos lá, Brasil. Ela mora em São Paulo, né? Então assim, Brasil, São Paulo tem um esquema de padaria que é surreal. Em Porto Alegre, eu ia na padaria para comprar o meu pão, o leite, o iogurte, sei lá. Mas em São Paulo, as pessoas têm um esquema com padaria, que é, tipo assim, as padarias são centros de conveniência e de convivência, e tu poderia dormir numa padaria, porque lá tem basicamente tudo, tem até cobertor. E, enfim, chegando a São Paulo, eu virei a pessoa que vai muito em padaria. Só para explicar pro resto do Brasil, a padaria em São Paulo, sim, ela vende pão, ela vende lanches simples e salgados, mas ela também tem, tipo assim, um buffet. Tem padaria que tem sushi, temaki, tem padaria que tem, tipo, escargot e coisa, e vinho e aquelas patas de presunto de 7 mil reais. E é tudo muito bom. E caro também. Então, assim, na padaria, logo que eu cheguei em São Paulo, eu me alimentei de uma coisa muito saborosa, que é o Minas Quente. É um pão e um pedaço de queijo Minas que tu jamais se atreveria a colocar dentro de um pão se tu fizesse isso na tua casa. Quando tu compra uma rodela de queijo Minas, tu corta umas fatiazinhas, porque tu tá de regime, aí tu vai lá e come o queijo Minas. Mas quando tu pede um Minas Quente numa padaria de São Paulo, ele põe aproximadamente metade de um queijo Minas. Até aí tudo bem, porque é um puta queijo gelado sem gosto. E aí o que ele faz? Ele joga este queijo na chapa e isso faz com que o queijo dê uma exalada no sabor dele, no salzinho, na gordurinha dele. E mais do que isso, ele pega toda a graxa daquele hambúrguer que acabou de ser feito naquela chapa. A intensidade do sabor de um Minas Quente, ela muda conforme o tempo, né? Mas conforme a padaria, desculpa. Só que assim,
os bons Minas Quentes, cara, ele tem mais caloria do que um Big Taste, mas é bom pra caralho. Só que, como eu já falei aqui no podcast, eu sou um cara que evito demais hoje, os lácteos, os laticínios. Eu não como mais laticínios. E aí o Minas Quente é um negócio que eu removi da minha vida. Então hoje na padaria eu sou outra pessoa. Hoje eu sou o cara que às vezes simplesmente pega um pão, porque as padarias aqui também tem uns pão luxuoso, pão de fermentação natural, que é um pão que te faz peidar menos e que te nutre mais. Você não precisa comer 1 quilo dele. Eu peço pão de fermentação natural, corto ele numas rodelas, peço o azeite do cidadão, jogo no pratinho, jogo muito sal e aí fico chochando esse pão caro e saboroso, chochando-o nessa mistura de azeite com sal e comendo. E, meu amigo, é uma das melhores coisas da humanidade. É uma das melhores coisas da humanidade. O bom pão. A Ana Sartori pergunta por que eu não tomo leite, e eu vou responder: eu não tomo leite porque ninguém deveria tomar leite. Só que tem pessoas que até se dão bem com leite e o corpo deles digere. Mas saibam que essa habilidade de digerir a lactose, ela apontam estudos que ela vai se dissolvendo com o tempo. E quando o tempo passa, normalmente vai chegando aos seus 30, 40 anos, tu para de digerir a lactose. Aí a lactose vira o quê? Caganeira e peido. E para quem vive sob os preceitos da medicina tradicional chinesa, que sou eu, que é uma medicina que ela é mais velha que a medicina nossa tradicional ocidental, os chinos acreditam que tomar o leite da vaca tem várias coisas que já não são muito boas. A única coisa boa é o sabor, que é a melhor coisa do mundo. Tem várias coisas que o leite da vaca faz com a gente, que uma coisa que pra mim pega demais, que é engrossa os mucos. Ele faz com que a gente produza muito muco. E a gente está acostumado com o lance do muco. A gente toma o quê? Expectorante, toma isso, toma aquilo, mas na verdade a gente pode sim viver sem muco, tá ligado? Ou melhor, com pouco muco. E realmente quando eu parei de consumir derivados de leite, o muco sumiu, cara. Eu vi uma pessoa com muito pouco muco. Inclusive ele volta quando eu o quê? Quando eu como um bagulho que tem um pouco de leite, quando tem um bagulho que tem manteiga na fórmula. E aí, fudeu. Naifig pergunta se eu indico um restaurante maravilhoso vegano em São Paulo. Cara, tem um restaurante vegano maravilhoso em qualquer cidade. E o melhor, mais do que vegano barato. A minha amiga Carol Calimã, ela é dona do Barão Natural, que é um restaurante que é tipo 10 pila pra almoçar. Então não tem aquela reclamação do vegano é muito caro. Claro que é. Sabe o que é caro vegano? É tu ir no supermercado e comprar um queijo vegano, que é um queijo, o cara pega 10 quilos de castanha e faz 100 gramas de queijo. Isso é caro, é óbvio. Ou tipo, um hambúrguer vegano, não sei o que, pronto. É óbvio que vai ser caro, mas sabe o que é vegano? Cenoura, arroz, feijão, tudo isso é vegano. Então assim, lá no Barão Natural tem vários bagulho bom. E é tipo 10 reais pra almoçar, 15, não sei, é muito barato. Então apareçam lá, é roots também, bem roots. Tem dias que tá estranho, mas assim, é bom também descobrir os bagulho. Mas o principal, mano, se tu é vegano, eu não sou, eu como carne. Se tu é vegano, cara, aprenda a ser vegano em qualquer lugar. Assim, sempre vai ter arroz com feijão. Sempre vai ter arroz com feijão. Tudo bem, o cara picou um baconzinho, aí vai do índice, da tua dureza do teu veganismo, né? Tem cara que não consegue mais se alimentar de algum bagulho que tenha encostado num bicho. Aí, realmente, essas pessoas, sabendo disso, elas acabam o quê? Comendo em casa, mano. Ficou melhor, cozinhando em casa, se preparando, vivendo conforme o que o cara acredita. Mas assim, eu fui vegano por um tempo, fui vegetariano por mais tempo ainda. E hoje eu só não me alimento de leites derivados, procuro comer uns bagulho que não tem muita podreira. E o principal, assim, cara, eu olho os ingredientes das coisas. E diminuí drasticamente o meu consumo de carne de bicho, assim. Sei lá, como 80% menos, mas ainda dou umas comidas. Deixa eu ver, perguntas, cara, perguntas. Abre um podcast, meu, a tua voz é muito boa. Cara, Rickson, isso é um podcast. Eu estou gravando ele. Ele chama-se Matéria Escura. Tá ligado? Matéria Escura é o meu podcast. Qual a melhor cafeteria de São Paulo, na sua opinião? Existem muitas.
Mas eu vou falar da que me patrocina, que é muito boa, que tem os café foda, que coa na Hariu, que é um coador de café foda japonês, que é o 89 graus. 89 graus, cafeteria na Liberdade, melhor bairro da cidade, melhor rolê. E tem mais do que a café foda, tem uns doces, mano. Quando tá na larica dos doces, eu sou um cara que eu tenho alguns vícios. E o doce é um vício, cara. É um vício. O Boito, meu grande amigo, meu melhor amigo, tava aqui na live um tempão e perguntou: quais os teus vícios? Eu acho que mais do que combater os nossos vícios, saber os nossos vícios e controlar, limitar e dar vazão saudável aos nossos vícios é mais importante, cara. E é uma coisa possível. Eu tenho uns vícios aí, cara. Tem vícios que fazem bem e vícios que não fazem bem. E um vício é enfiar cotonete no meu ouvido. Eu adoro enfiar um cotonete no ouvido. Meu otorrino quer me matar, todo mundo quer me matar, mas eu fui acostumado, eu cresci com esse vício. Outro vício, açúcar, mano. Açúcar é um vício que nossos pais deram pra gente. Nossos pais davam coisa com açúcar pra gente. O que aconteceu? A gente vira uma pessoa que liga o açúcar à felicidade. Liga o açúcar a, aquela coisa boa. Comfort food. Comfort food é um caralho, mano. Açúcar, mano, pra uma criança só dá cárie. Pra nós só dá barriga. E tipo assim, só que a gente aprendeu, a gente se viciou. A gente se convencionou que a comidinha gostosa é a comidinha que tem açúcar. E, puta, é um bagulho que eu tô lutando contra, assim, mano. Mas é aí que tá. Eu assumo que eu tenho esse vício e eu estou longe de controlar. Tem momentos na minha vida que eu até consigo controlar mais, mas tá longe de ser controlado. Sou viciado pra caralho em açúcar. E, como todo vício, tu condiciona o vício a um comportamento. E tem uma pessoa de patinete passeando aqui atrás. Karen Jones, qual é o teu vício? Meu vício? Não, tem que falar no microfone. Ah, tá desligado, peraí. Não, tu tem que falar, tá ao vivo e tá gravando, eu não vou editar. Qual é o teu vício? Fala aí, mano. Meu vício? No microfone. Comer tâmara, eu acho, atualmente. Fala um vício que não é uma ostentação de um estilo de vida saudável. Uma coisa ruim? Tu tá viciado em pão, mano. Ah, tá, também. Mas fala perto. Eu gosto muito de pão, mas eu controlei esse vício. Eu consigo comer, não, tipo assim... É que eu digo, mas a gente não consegue perder todos os vícios, porque eu acho que os vícios nos definem enquanto seres humanos. Não, total, mas a gente consegue controlar é só um conglomerado de vícios. Tu tem vício, tem mais vício, tu tem mais vício, tu tem mais vício. Cara, a gente é viciado desde, tipo, acordar de manhã e já mexer no celular. Primeira coisa do dia, que merda. Esse é o pior vício. Esse é um vício nojento. Esse é o vício bosta que todo mundo tem. Vocês já perceberam, tem um bagulho que eu não sei qual é o nome, que é o vício, é um tipo de vício de Instagram, que é abrir o celular pra olhar o banco e quando tu vê tu tá no Instagram fazendo swipe up. É tu olhar qualquer coisa e quando tu vê tu tá olhando o Instagram. Esse é um vício bizarro, mano, porque... O celular é o pior vício que tem. Mas dentro do celular tem vícios piores ainda, que é o vício em Instagramar. E eu acho que... Fica olhando stories, cara. Atualmente tá rolando uma corrente de pessoas deletando o aplicativo. Não, tipo, saindo pra sempre, mas só deletando o aplicativo pra poder viver um pouco melhor, assim, por algumas semanas. Mas aí qual é a mentira que a gente conta pra nós mesmos? Mas o meu trabalho é pelo Instagram, não sei o quê. Sim, mas se tu trabalhar... Por exemplo, às vezes eu tenho coisas pra fazer no Instagram que é meu trabalho. Tipo assim, eu tenho que divulgar um show, tá ligado? Eu demoro, sei lá, meia hora no máximo pra fazer toda a divulgação em todos os perfis, não sei o quê. As outras 5 horas eu fico olhando stories do Lucas Luco, tá ligado? Não só do Lucas Luco, mas é que o Lucas Luco faz muito stories. Aí tu fica passando assim, crossfit, bunda, academia. E aí, sei lá, aí outra pessoa, show, ensaio. Ou aquelas pessoas que fazem textão de stories e tu fica só passando assim. Mas por que eu tô passando? Porque você é viciado. Exatamente. Eu tenho outro vício ruim que é comprar coisas que estão relacionadas com alguma atividade que eu esteja me dedicando naquele momento. Por exemplo, hoje em dia eu gosto muito de fazer planners. E aí todo lugar que eu vou, eu preciso comprar uma caneta. E o lance é que eu nem tenho mais tanto tempo de usar todas as canetas que eu comprei. É um vício em compras. Eu sou viciado em compras também. A gente é viciado em ter pacotes de compras esperando a gente em casa quando a gente chega. É uma sensação deliciosa. É um vício. É um orgasminho que dá de droga, que chegou um pacote, mano. E quando tu esqueceu do que é aquele pacote, tu fica mais feliz ainda.
E aí tu fala assim, é aquele pacote que eu comprei. Eu compro aqueles bagulho. E tipo assim, os vícios eles nos pegam quando nós não estamos presentes, tá ligado? Quando a gente tá vivendo e não tá presente. Quando a gente não tá ali no lugar. Aí eles nos pegam. Porque se a gente tá presente, trabalhando, vivendo, conversando, não sei o que, se divertindo genuinamente, os vícios não pegam a gente. Quando é que eu compro coisa na internet? Quando eu tô, sei lá, na van, indo pra um show, tipo, dormindo quase assim. Eu vou comprar esse tênis falsificado chinês que anunciou no meu Instagram. Aí ele chega e é uma bosta. Era só você dormir, porque você tava com sono. Eu acho que é quando a gente não consegue reconhecer o que a gente tá sentindo e tenta descarregar isso de alguma outra maneira. Então é realmente o que você falou, é estar presente pra saber por que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo. Eu era viciado em eBay, por ser viciado na história por trás das coisas, eu comprava coisas muito loucas e eu construí uma coleção de videogames. Isso também era beneficiado pelo fato de o dólar estava muito barato uma época e o Correios não estava tipo o louco da multa. Acabou a trilha sonora do podcast, então é meio que acabou o podcast. Então, algum vício pode influenciar positivamente na sua composição, produção? Claro, cara, tu pode se viciar em aprender tutoriais de Logic. E aí tu aprende a mexer nessa porra e aí tu vai virar um bom produtor. Mas tu quer dizer sobre vícios de drogas, tudo que tu fizer na tua vida vai influir de alguma maneira em alguma coisa que tu faz. Tipo assim, e vai ter influência boa e vai ter influência ruim. E tem coisa que é melhor que não haja influência nenhuma. A discussão aqui, a pessoa pergunta ali, algum vício é bom? Claro que tem vício que é bom. De tocar instrumento, bom. Cara, mas é que assim, o vício, ele é bom, mas tu tem que saber que tu é viciado naquilo, que aí tu consegue domar ele. Se tem um cara que toca instrumento e não fala mais com a tua mãe, não toma mais banho e não sai pra conviver com as pessoas, tu já tem um vício de instrumento que deu merda. Ou se tu tem... Aí o cara quer um vício meio biscoiteiro, assim. Eu gosto tanto de ajudar as pessoas, eu não vivo sem ajudar as pessoas. Aí a pessoa esquece de si mesma também. Isso também é meio ruim, cara. Então, assim... Mas tem vícios que são melhores que os outros. Uns vícios são melhores que, por exemplo, crack. É um vício que não tem uma medida desse vício que seja legal. E esse é o grande lance dos hábitos, que é substituir, às vezes, um hábito. E tu sabe qual é um vício que agora as pessoas estão falando muito e que é foda? Um vício que nunca se falava muito? O vício em pornografia. É? As pessoas estão super falando nisso, que várias pessoas se viram viciadas em pornografia. O teste aí, você jovem, você menina, se masturba sem olhar nada. Eu quero ver se tu consegue. Se tu não conseguir, tu tá viciado em pornografia. O Brandon, que eu tava lá com o Steve Barra e com o Brandon. Quem são essas pessoas? São skatistas. O Steve Barra é o cara um dos donos do The Barracks, que é uma pista de skate muito famosa nos Estados Unidos. E aí eles estavam contando uma história de skate, que tinha um cara que era mais velho do que eles faziam tours, e aí esse cara, ele era viciado em bater punheta em todo e qualquer lugar. É o pau fino o nome disso. E aí, na van, ele fazia uma cabaninha em volta dele, sentava no fundo e ficava batendo uma punheta assim, do lado dos brother, com todo mundo. Em todos os lugares. O quão ruim é esse vício, sendo que o cara tá sentindo cara viciado em prazer, né, cara? E o prazer, quando ele vira... Ele não é mais prazer, né? Tipo, o cara que é viciado em comer gente, né? Tem cara que é viciado em comer gente. E aí o cara já não transa mais porque ele quer gozar e extravasar uma energia retida. O cara, na verdade, ele é um cara, às vezes, é viciado em controle, tá ligado? Ele é viciado em submissão de outras pessoas. Ele é viciado em provar pra ele mesmo, ou ele se enche dessa droga, no caso, que seria a putaria, o sexo dele, ele se enche disso para às vezes não se olhar e não se enxergar, que é isso que inclusive é um lado ruim de vários vícios. O cara fuma maconha, beleza, mas aí o cara passa a vida inteira chapado para não pensar na vida, isso é ruim. O cara curte um trago, ok, toma lá às vezes, beleza. Agora o cara, tipo, passa bêbado. Tudo nesse sentido é um vício, tipo comida, a gente come demais. Eu sou viciado em comida. Tudo que faça você não querer olhar pra si mesmo, celular, internet, putaria, esportes, balada, academia, bala de coco. É que eu comprei bala de coco. Uma época a gente era viciado em leitinho, tipo leitinho com carne moída. Leitinho com carne moída. Não tem. Eu fumo maconha todo dia e não sou viciado. 35 a pessoa tá brincando, né? 35 anos e... Tchau, gente. Tchau. Tchau. Precisa sair, né? A gente precisa sair. Um abraço, galera. Tchau.
Tudo de bom. Não se viciem em muitas coisas. Viciem em poucas coisas. Viciem em coisas que vocês não vão morrer por causa delas. Tchau!